Hoje no Viaje Comigo você vai conhecer as 7 igrejas do Apocalipse, mas não precisa ficar com medo não, é um destino maravilhoso, um roteiro fantástico, onde você vai conhecer Éfeso, Pérgamo, Pamukkale, onde está a Laodiceia e muitos outros lugares maravilhosos na Turquia. Tenho certeza que você vai adorar. Então já deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Quer conhecer as 7 igrejas? Quer conhecer a Turquia? Então viaje comigo! O apóstolo João, em seus últimos anos de vida, foi preso na ilha de Patmos e lá recebeu várias visões sobre o futuro da igreja cristã. A primeira destas visões apresenta Jesus Cristo cuidando da sua igreja e andando entre elas, que são representadas por castiçais. Depois é revelado a ele as fases que essa igreja de Deus passaria através dos tempos. Cada período foi representado por uma comunidade cristã que vivia em diferentes cidades da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. No vídeo de hoje, vamos percorrer uma antiga estrada romana e conhecer as ruínas das 7 cidades que abrigavam estas primeiras igrejas cristãs e a quem foram dirigidas as 7 cartas do Apocalipse. Cartas repletas de conselhos, repreensões, elogios e mensagens de esperança. Será uma viagem maravilhosa pela história e pelas belas paisagens da Turquia. Viaje comigo! A primeira carta de Jesus no livro de Apocalipse é enviada à igreja de Éfeso, uma importante e grande cidade às margens do Mar Egeu. Essa aqui é a cidade de Éfeso, uma das mais importantes do mundo antigo e uma das mais importantes da Turquia hoje. Todos os anos, milhares ou milhões de pessoas vêm até aqui conhecer essas ruínas cobertas de mármore, uma cidade realmente linda. Éfeso foi fundada aproximadamente 900 anos antes de Cristo e durante os séculos subsequentes foi ocupada por diversas civilizações. Porém, foi no período romano que ela encontrou seu apogeu político e financeiro. As construções como o Odeon e o Grande Teatro comprovam o tamanho da sua riqueza e influência. Essa cidade de Éfeso é a mesma que aparece no livro de Apocalipse, quando João endereça 7 cartas às igrejas. Essa aqui é a primeira cidade mencionada, a primeira carta endereçada a essa cidade. E é também a primeira cidade em turistas na Turquia, a ruína mais visitada da Turquia. Tanto por causa da sua fama, tanto por causa da sua beleza. Ela é toda coberta de mármore. É linda, linda, linda. Mas esse aqui é um dos lugares mais lindos da cidade. Essa aqui é a biblioteca de Celso,
uma das bibliotecas mais importantes do mundo antigo e um símbolo da cidade. E a cidade não para de impressionar. 2000 anos e ela ainda continua com colunas, com ruas cobertas de mármore, com estátuas. Imagina isso aqui no auge, quando tudo isso aqui estava perfeito, funcionando, acabado. Olha, maravilhoso, você tem que vir para cá. Tem muitas passagens no Novo Testamento que fala de Éfeso. Paulo esteve aqui, João morou aqui, mas ela é mencionada especialmente em Apocalipse. Ali Jesus, através do apóstolo João, dedica a primeira carta a esta cidade, fazendo advertência e elogios. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, que se dizem apóstolos e não são. E os colocaste à prova e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei o teu candeeiro do lugar, caso não se arrependa. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A segunda carta de João foi endereçada à cidade de Esmirna, também localizada na costa do Mar Egeu. Hoje, Izmir é uma cidade moderna e uma das maiores da Turquia, mas da cidade antiga sobraram apenas poucas ruínas. Das ruínas de Izmir não sobrou muita coisa da cidade, uma boa parte da cidade ela já foi soterrada. O que sobrou foi o Ágora. A Ágora é o centro comercial e administrativo da cidade. E uma parte desse Ágora, ele é assim, ele é fechado. E aqui tinha as lojas, o comércio. Então tem que explorar para conhecer. Vocês observam que o Ágora, o centro aqui, tinha 2 níveis. O nível do solo, onde tem essas colunas, e aqui embaixo o subsolo, cheio de lojas e escritórios. Quer dizer, era um shoppingzinho da época, né? Quem disse que não tinha shopping nas cidades gregas? Tinha sim, tinha. E a segunda carta de Jesus às igrejas foi enviada justamente à igreja de Esmirna. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que Satanás está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo era a capital de um grande reino e uma cidade dividida em 2 partes. A Acrópole, no alto da montanha, e a área residencial, perto do rio. Nessa área mais baixa, o principal santuário era o templo de Asclépio, ou Esculápio, o deus da cura.
Só a entrada já é impressionante. Ver as colunas de mármore, o piso bem assentado, essas colunas com várias imagens de Deus em cima, já era para impressionar quem chegava no templo de Esculápio, ou Asclépio, tem que falar o nome dos dois, quer dizer, do mesmo, né? Esculápio, só para você saber, é o nome latino de Asclépio, que é o nome grego, né? O deus é chamado de Asclépio. Nós chamamos de Esculápio porque é o nome latino, mas é a mesma pessoa. Essa parte do templo é como se fosse um hospital cheio de galerias onde as pessoas ficavam dormindo, porque Esculápio, ele curava você durante o sono. Então a pessoa tinha uma enfermidade, vinha para cá, dormia aqui dentro desse templo e à noite vinha Esculápio, ou te curava ou te dava qual seria a receita para que você fosse curado. Então esse lugar aqui seria a origem dos hospitais de hoje, um pré-hospital. Um hospital de Esculápio. Nós estávamos ali embaixo no templo de Esculápio e agora já estamos aqui em cima da montanha no templo de Trajano, aqui na Acrópole de Pérgamo. Um lugar impressionante. Olha que lindo. Importante aqui da Acrópole, aqui ficava o altar a Zeus, o deus dos deuses da mitologia grega. E aqui tinha um templo muito grande, 35 metros de largura, 30 de profundidade, bem alto. E quando os arqueólogos alemães chegaram aqui, se não me engano no século XIX, eles pegaram esse templo, o que encontrou dele, levaram para Berlim, para a Alemanha, e reconstruíram esse templo lá. Então, se quiser ver o templo completo, você vai ter que ir para lá. Mas dá uma olhada nas imagens. E foi para os cristãos desta cidade repleta de templos pagãos que Jesus endereçou a terceira das 7 cartas do Apocalipse. Uma carta repleta de advertências. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras. Conservas meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós no lugar onde Satanás habita. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Tens aí os que conservam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para se prostituírem, bem como tens aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não vem a ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Agora vamos conhecer a 4ª igreja do Apocalipse, Tiatira. Vamos pegar a estrada.
Essa aqui são as ruínas de Tiatira, a quarta igreja mencionada no Apocalipse por João. Da cidade não sobrou muita coisa, né? Sobrou aqui as colunas da entrada principal da cidade, alguns túmulos. Você vê que nós estamos cercados de prédios modernos. Aquela basílica, aquela ruína de basílica ali atrás, já é de um outro século, já é de 3 séculos depois de Cristo. Enquanto essas colunas são da cidade grego-romana de 300 anos antes de Cristo. Então vocês veem que não sobrou nada, mas é um lugar extremamente simbólico, porque aqui existiu uma cidade muito próspera e uma comunidade cristã muito próspera também. Para essa cidade, João enviou uma mensagem de advertência e também de elogio. Estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, essa mulher que se intitula profetiza, e não somente ensina, mas seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostitui-cama, bem como em grande tribulação aqueles que adulteram com ela, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, para que toda a igreja veja que sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ao vencedor que guardar a minha palavra até o fim, a palavra da minha obra, lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. E ainda assim, como eu recebi de meu Pai, lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não pensa que só tem essas ruínas pequenininhas aqui não. Tem um museu dedicado à cidade antiga de Tiatira. Vamos conhecer. Que legal, um campo de papoulas. Olha que época linda para viajar na Turquia. Papoulas, margaridas, trigo, tudo junto e misturado. Eu adorei, viaje comigo. Depois de uma curta viagem, 1 hora mais ou menos, nós chegamos ao sítio arqueológico de Sardes, nossa quinta igreja mencionada por João. Vamos conhecer. A cidade de Sardes foi a capital do reino da Lídia e mesmo depois da sua destruição pelos persas, continuou sendo uma cidade de grande prestígio entre os gregos e romanos. Sardes já foi a capital do reino da Lídia, mas outros impérios já estiveram aqui, os hititas, os frígios, antes. Então é uma cidade muito grande. Uma parte está lá em cima da montanha, Acrópole, lá. E ali, onde está aquela parte branca, tem um hipódromo, tem um teatro. Quer dizer, é uma cidade que se espalhou por toda essa região, uma cidade bem grande. Hoje o lugar mais visitado de Sardes é o seu monumental ginásio, onde os jovens, além de estudar, praticavam diversas atividades físicas. Quem olha as ruínas hoje, assim de tijolo, fala, nossa, devia ser feio. Se fosse assim, seria. Mas olha aqui a reconstrução de como era o ginásio por dentro.
tudo com mármore, claríssimo, lindo. Devia ser um edifício maravilhoso com tudo acabado, imagina só. E olha os detalhes dessa coluna, que coisa linda. Enquanto o templo de Ártemis, lá em Éfeso, foi totalmente destruído, aqui, olha, ainda se pode ver boa parte dele. Olha o tamanho desse templo. Esse lugar aqui em Sardes não é grego nem romano, ele é judeu, é verdade. Essa aqui é uma das maiores sinagogas já construídas, olha o tamanho dela. E ela foi totalmente escavada e recuperada aqui em Sardes. Ela data do século V e VI e foi usada até meados do século VII. E os arqueólogos fizeram um trabalho maravilhoso, recuperando, olha, os pisos bizantinos. Olha só, que lindo esses mosaicos. E não é só os mosaicos não. Dá uma olhada na decoração da parede em mármore, com toda essa decoração. E esse último aqui, em 3D. Olha que legal. Isso data de 1.300 anos atrás. Mas Sardes também ficou famosa por abrigar uma das primeiras comunidades cristãs. E foi para ela que João endereçou a 5ª carta de Jesus. É uma mensagem dura, criticando a sua fé aparentemente morta. Estas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morto. Sê, pois, vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Lembra-te do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão junto comigo porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no final dessa visita às ruínas, as lojinhas. Só que aqui são lojinhas bizantinas, de mais de 300 anos depois de Cristo, e estão vazias, quer dizer, não dá para fazer comprinha aqui. Quem sabe na próxima igreja. Vamos lá. A nossa próxima parada é na cidade turca de Alaşehir, onde antigamente estava a cidade de Filadélfia. Esta foi totalmente destruída por guerras e violentos terremotos. Da cidade de Filadélfia não sobrou muito. Hoje nós estamos cercados pela cidade turca, que é muçulmana, como você pode escutar pelo chamado. Essas torres aqui são colunas da Basílica Bizantina que tinha aqui, do VI século, uma basílica cristã. E aqui embaixo, no nível mais baixo, você vê as pedras da época grego-romana dessa cidade. Então isso aqui é muito mais antigo, de 2000 anos ou mais. Mas não sobrou muita coisa, a maioria das ruínas estão embaixo das casas. As casas foram sendo construídas sem uma preocupação arqueológica. Então o que sobrou foi esse quarteirão para lembrar de Filadélfia, a cidade do amor fraternal. A Carta à Igreja de Filadélfia
está repleta de promessas e não tem nenhuma repreensão. Representa a Igreja de Deus em um período de redescobertas das verdades bíblicas. Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei vir alguns que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Os farei vir, prostrar-se a seus pés e saberão que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última carta do Apocalipse foi enviada à igreja de Laodiceia, localizada na região de Pamukkale, hoje um dos pontos turísticos mais visitados da Turquia. No alto desta montanha branca, pontilhada de piscinas naturais, estão as ruínas de Herápolis, conhecida como a Cidade da Cura. Essa fama se devia às águas termais que brotavam de suas rochas e eram consideradas milagrosas e curativas. Essas piscinas são onde brotam as águas termais e elas são usadas desde os tempos dos romanos. Então hoje você paga uma taxa e pode tomar banho de água quente aqui junto com essas pessoas. O interessante é que as ruínas romanas e gregas estão ali embaixo, olha ali, as colunas, as pedras. Isso não é fake não, isso aqui é verdadeiro. Não é interessante? A antiga cidade de Laodiceia era contemporânea a Hierápolis e ambas estavam separadas por apenas 20 quilômetros. Essa aqui é a entrada principal da antiga cidade de Laodiceia, olha, cheia de colunas, com um piso maravilhoso, cercada de templos, toda branca. Realmente era uma cidade rica, riquíssima, que deixava as outras cidades até com inveja. Para vocês terem a ideia da riqueza dessa cidade, ela tinha 2 teatros. Esse aqui para 15 mil pessoas e um outro que nós vamos conhecer para 20 mil pessoas. Esses pisos mais claros aqui são os pisos restaurados, enquanto esses aqui são os originais. A cidade era verdadeiramente rica e orgulhosa e era famosa por isso. Mesmo as ruínas de hoje mostram construções e templos que chamam a atenção por sua beleza e grandiosidade. E foi neste contexto que a comunidade cristã cresceu em Laodiceia. Quando se fala carta dirigida à igreja de Laodiceia, não era dirigida a uma igreja física, mas a uma comunidade que se unia em casas como essa. Você vê que essas casas, elas são divididas em vários cômodos. Por exemplo, eu estou entrando aqui, você tem um átrio, olha, um lugar central, e depois você tem os outros cômodos. E esses cômodos, às vezes, eram alugados ou cedidos a comerciantes ou a negociantes. Então, uma das hipóteses é que em casas como essa, não exatamente essa casa, as pessoas se reuniam. Então vamos supor que o dono dessa casa tenha se convertido ao cristianismo. Então ele cedia esse salão aqui atrás, está vendo? Para as igrejas se reunirem, como acontece ainda hoje no cristianismo, né? Os pequenos grupos começam a se reunir em casas, depois alugam um salão comercial, depois compram um terreno e dessa maneira a igreja vai crescendo.
Funcionava assim no primeiro século. E foi para a comunidade cristã desta orgulhosa cidade que Jesus enviou a 7ª e última carta. Uma carta que foi dirigida àquela que representava o último período da Igreja de Deus na Terra. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, as comunidades cristãs para as quais foram dirigidas as 7 cartas do Apocalipse já não existem mais. As cidades que as abrigavam também se transformaram em ruínas e são apenas sombra do que eram no passado. No entanto, as repreensões, os conselhos e as mensagens das 7 cartas de João ainda podem ser aplicadas hoje em nossa vida e em nossas comunidades. E o mais importante, aquele que ditou as cartas, Jesus Cristo, ainda está vivo e atento às necessidades da sua igreja na terra. Gostou de conhecer o roteiro das 7 igrejas? Olha, tem muito mais para se conhecer na Turquia. Você pode conhecer a maravilhosa Istambul, um lugar maravilhoso, quase obrigatório para quem visita a Turquia. E a Capadócia, a linda Capadócia, cheia de paisagens maravilhosas e experiências fantásticas. E quer saber como vir para a Turquia? É muito fácil. Entre em contato com a Gold Trip e a agência de viagem que apoia o Viaje Comigo, www.goldtrip.com.br. Gosta de viajar? Então, viaje comigo! E não podia faltar a bebida típica da Turquia, o ayran, esse iogurte salgado, iogurte líquido salgado. Eu nunca provei. Não é ruim não, eu pensei que era pior. Gostei, tem que vir aqui, tem que provar. Melhor do que eu esperava. Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.